E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha, direto do Sobrecapa, galera. Então, como já é uma praxe a partir de agora, a gente está em vídeo aqui no YouTube, mas a gente também está nas plataformas de streaming, né, como Deezer, Castbox, iTunes e Spotify, se você está ouvindo o nosso podcast, como sempre, toda segunda aqui no Costelinha. Antes de eu chamar aquele que eu sempre chamo, o mais rubro-negro dos membros aqui do Ultimato do Bacon, eu vou convidar vocês também a visitarem o nosso site, ultimatodobacon.com. Lá tem mais assuntos sobre quadrinhos, filmes, séries, a gente tem resenha, matéria, enfim. Então, já que está feito todos esses convites, fala, Lucas, como é que você tá, meu irmão? Grande Alexandre, cara, prazer estar aqui mais uma vez para a gente gravar um Costelinha, mais uma vez para a gente aparecer aí para a galera que acompanha no YouTube. Então, cara, e mais uma vez com aquele tipo de podcast que você sabe, podcast, vídeo, que a gente adora, que é o bate-papo com autores de HQs nacionais, cara. E hoje, Alexandre, a gente vai ter a honra, o prazer de receber o Rafael Dantas, que dentre tantas obras fez aí, ó, o Lâmina Azulada, cara. Então, Rafael, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Prazer te receber aqui no nosso espaço. Opa, é um prazer. Fico muito feliz com o convite. É um apoio muito grande que vocês dão para a gente, autores nacionais, esse espaço que a gente tem, que a gente recebe para poder falar um pouco das nossas obras. Isso é muito prazeroso. E isso nos ajuda muito, né? Porque se torna um canal para a gente levar a nossa voz ao público que a gente não consegue ter acesso com tanta facilidade, né? Então, prazer muito grande, fico agradecido, um grande abraço para vocês dois. Valeu, Rafael, seja muito bem-vindo, como disse o Lucas. A gente quer começar aqui já falando do Lâmina Azulada, porque a gente teve aí nas semanas anteriores justamente com o Luiz Carlos, né? Que ele falou de todo o roteiro, de toda a concepção da HQ, e a gente sabe que a HQ tem toda aquela parte, né, que ele desenvolveu das ideias de roteiro, mas a gente vê isso acontecer em muita HQ que a gente lê, seja Marvel, DC, seja obra nacional, que às vezes o roteirista tem uma ideia muito boa, mas a arte dá aquela prejudicada. E o Lâmina Azulada é o contrário, né? Se tem qualquer ponto da HQ que talvez fique um pouco mais devagar, a arte vai lá e dá aquela impulsionada. Então, eu gostei muito da arte do Lâmina Azulada, achei muito bacana. Então, já vamos começar por ela. Eu vou passar pro Lucas. Já pega a sua primeira pergunta como sempre. Pô, Alexandre, você fez uma introdução perfeita, né? A gente já comentou aqui em outros podcasts, em outros programas, que a arte, às vezes, ela prejudica e tira até a gente da história. Não é o caso da Lâmina Azulada. Cara, a arte da Lâmina Azulada é algo, assim, sensacional. Então, primeiro, Rafael, te parabenizar. E eu queria te ouvir um pouco, cara, com relação ao visual do Severino. Pô, o Severino, para mim, foi o personagem mais impactante de toda a HQ, né? Então, ouvi um pouco como é que você montou esse visual e como é que você pensou o visual dos cangaceiros, cara, porque o Luiz comentou com a gente que o visual dos cangaceiros foi todo você que tirou, que montou. Então, queria ouvir um pouquinho como é que você montou esse visual aí que ficou tão marcante na obra, né? Pô, cara, para começar, agradeço demais as palavras, fico muito feliz por esse feedback. Em relação às perguntas, os cangaceiros foi até algo fácil, sabe? Porque cangaço já é um tema que eu venho mexendo há um tempo, né? Eu fiz um HQ há um tempo chamado Mandacaru Vermelho e tal, e tenho muitos estudos, muita coisa do tipo, já muito material pesquisado. Então, criar o visual dos personagens, dos cangaceiros, foi algo assim até bem tranquilo, sabe? Mas, realmente, a Diadorim foi uma personagem que deu mais um pouco de trabalho, porque, pessoalmente, é a que eu mais gosto, foi a que eu mais tentei mexer um pouco, pesquisei um pouco mais para ela, para poder dar um visual que realmente chamasse a atenção, que mostrasse a imponência dela dentro da história. E o Severino foi curioso. O Luiz me deu a ideia inicial do que ele queria do Severino, né? Que era a ideia do barqueiro, da mitologia grega, e só que ele pensou numa caveira de bode, né? Algo do tipo.
E aí, nos meus estudos, nas pesquisas e tudo mais, eu encontrei algumas artes de um artista que eu não estou lembrando o nome, que ele faz muita arte de dinossauros, ele mescla coisas, sabe? E aquilo me deu um start para fazer a arte do Severino, né? Foi basicamente a ideia inicial do Luiz, com algumas pesquisas sobre o barqueiro, e culminou quando eu achei um pouco dessas referências desse artista fazendo artes de caveiras, de dinossauros e tal, e a gente pensou já na manta, né? Naquela coisa bem figurativa da morte, né? E inserimos uma cara de bode, né? Uma caveira de bode. E aí, para dar um destaquezinho a mais, eu deixei uma protuberância nas caveiras, coloquei aquelas penas de urubu e tudo mais. Mas o Severino partiu realmente assim da ideia inicial do Luiz. E aí veio uma série de estudos e culminou no personagem, que eu acho que ficou bacana. O mais difícil não foi nem o visual inicial do Severino. No decorrer da história, ele muda, acredito que 2 vezes. Numa cena com o Euclides, que ele está enfurecido, né, e ele se transforma num visual mais ameaçador. E no final, não sei se eu vou dar um spoiler, quando ele se transforma aquela outra mistura de personagens, né? Que a gente não pode falar muito pra... E ali foi onde o bicho pegou, cara. Ali foi onde eu fiquei, puxa vida, e agora? Principalmente final, mas deu certo. Pô, ficou muito legal porque é o que você falou, você deu esse ar clássico, né, que você olha, você vê aquele, né, aquele capuz, a morte e tal, mas ficou um negócio regional também, né, então, pô, ficou muito legal, cara, foi um visual, assim, que, na minha humilde opinião aqui, como leitor, vocês acertaram em cheio e impressiona, as primeiras vezes que ele aparece, impressiona demais, então acho que é um golaço da arte nesse caso. Cara, fiquei feliz. Um detalhe dele que eu acho que ficou, assim, chamando muita atenção para ele, não sei se eu consegui passar essa ideia, né? Mas a gente tentou, ao máximo, principalmente nas primeiras páginas, fazer ele meio que fantasmagórico, né? Tem uma cena que ele passa, a manta fica quase uma fumaça, né? Passando pelo Severino e tal. Isso aí foi algo mais complicadinho de fazer. Eu não sei se deu certo, mas acho que a gente conseguiu um bom resultado. Eu vou entrar aqui já de tomando de assalto a coisa, porque, de fato, minha avó contava muita história de assombração, né, quando eu era moleque. E a minha, sei lá, tataravó, que era a bisavó do meu pai, é uma tradição da família também, né, família italiana e tal. E eu acho que tem muito esse ar fantasmagórico que tem na HQ, nas aparições do Severino. Eu acho que ele, para mim, ressoou muito, sabe? A arte tem bem aquela coisa da fumacinha ali. Você percebe que é uma daquelas histórias de encruzilhada, né? Que a nona contava. Então, assim, meus parabéns, tá muito bacana. Eu quero só perguntar uma coisa a respeito do Euclides e da Diadorim, porque dá para sentir bem no Lâmina Azulada que tem essa mescla, né, entre os personagens, quando eles estão mais nesse mundo sobrenatural, digamos assim, e das cenas em que, por exemplo, a Diadorim tá visitando a casa daquela senhora que é mais pobre, que eles levam comida para ela e tudo mais. Então tem muito uma cena e algumas cenas em que você tem uma representação que é quase ali mais naturalista, digamos assim, e você tem a parte mais sobrenatural. E quando a gente vai, por exemplo, para o Mandacaru Vermelho, que está aqui, ó, a gente vê que as figuras do cangaço puxam muito, né? O Euclides, a Diadorim, puxam muito dessa primeira narrativa sua gráfica dos cangaceiros do Mandacaru Vermelho. Então, como foi para você mesclar essas duas coisas? Porque lendo a HQ, o Lâmina Azulada, a gente não sente isso, mas é perceptível, né? Não é uma coisa que você fala assim, são cenas diferentes, mas você sente que tem uma diferença ali entre os personagens. Como é que você trabalhou essa mudança e essas inspirações, Rafael? Cara, na verdade, eu acho que isso se deu assim, de uma forma muito natural, porque também se deu da mudança e da evolução do desenho, né?
O Mandacaru, eu acredito que eu fiz em 2015. E o Lâmina Azulada a gente iniciou ano passado, 2019, terminamos nesse ano de 2020. E nesse meio tempo, eu comecei uma série de estudos para tentar melhorar o desenho, né? E o meu desenho mudou muito do Mandacaru vermelho para o Lâmina Azulada. O Lâmina Azulada, na verdade, eu até digo Luiz, ele foi assim, meu grande laboratório, sabe? Foi onde eu busquei muito implantar no Lâmina Azulada o que eu estava estudando diariamente para tentar melhorar a arte, para melhorar o desenho, né? Então, algumas coisas ainda ficou, né? Algumas referências, algumas influências de artistas que eu estudei na época do Mandacaru, como o Jean Giraud, que é o Moebius, né? Eu estudo muito aquela arte dele de faroeste, não essa arte dele mais psicodélica, né? Eu estudo muito aquela fase dele do Tenente Blueberry, e isso ainda fica muito. Ainda hoje eu estudo muito isso, é algo que ainda tem muita influência nos dias de hoje. Mas do Mandacaru para o Lâmina, houve uma mudança muito grande, porque eu tentava fazer um estilo mais pessoal, e às vezes a gente confunde muito estilo pessoal com erro, né? A gente mascara o erro em achar que é um estilo. E eu cheguei à conclusão que eu realmente estava com muitos defeitos no desenho e ainda tenho que melhorar muito, e que eu precisava corrigir. E aí, nesses estudos, nessa correção, o estilo foi mudando, a forma foi mudando, e o Lâmina foi o grande laboratório para eu poder dar base ao que eu estou desenhando hoje, ao estilo que eu estou desenhando hoje, mas sem perder essa pegada, né? Essa coisa nordestina. Eu suguei muito realmente do que eu já tinha pesquisado e feito o Mandacaru. Então, acho que por isso fica essa coisa, né? Você sente que tem algo a ver, mas sente que tem uma diferença. Pô, maravilha. Eu queria aproveitar, Alexandre, aquela perguntinha que você me vê aí fazendo toda vez, né? A gente conheceu aqui o Lâmina Azulada, que tá todo mundo vendo aí, né? Acho que honestamente, impressionou demais. A gente conheceu, vai falar daqui a pouquinho um pouco mais do Mandacaru Vermelho também, que inclusive você tá devendo uma continuação, né? Vou dar a gente ao vivo aí, Alexandre, pedindo a continuação do Mandacaru Vermelho. Já tenho notícias, viu? Com certeza. Isso é bom saber. Isso que a gente termina, a gente fica com aquele gostinho de quero mais aqui, esperando para ver para onde a história vai, e não veio. E eu queria te ouvir, Rafael, para a galera que ouve a gente aqui, o pessoal que acompanha o podcast, o pessoal sempre é difícil conhecer HQ brasileira, né? Não é uma tarefa trivial. As pessoas têm dificuldade. E a gente sempre pergunta para os autores que a gente gosta, para os desenhistas que a gente gosta, que outras obras ele pode indicar que você mesmo fez, que você participou, e que para quem quer conhecer o teu trabalho seria legal. Então a gente já está dando 2 indicações aqui, né? O Lâmina, que está na minha mão, e o Mandacaru Vermelho, e eu queria te ouvir que outras obras a galera pode buscar aí para conhecer um pouco mais o teu trabalho. Cara, material nacional, eu tenho o Cavaleiro Avante. Ele não tem uma temática nacional. Ele foi criado pelo meu filho, quando ele tinha 8 anos de idade, e ele criou uma série de desenhos que impressionou muito a gente. Eu, meu amigo Luiz, escritor do Lâmina Azulada, um primo meu que me ajuda muito, que é o Raulzito Peixoto, ele faz as marcas, as logos, as revistas, diagrama e tal, parceiro forte em tudo que eu faço. E a gente acabou decidindo por fazer uma história baseada nos personagens que ele criou. E eu pedi o Luiz para escrever, o nome da revista é Cavaleiro Avante, ficou muito divertido, muito engraçado. Pedi o Luiz para escrever, o desenho finalizei, e o Raul fez toda a editoração. E isso a gente fez para ir para CCXP, acho que em 2015. A gente tinha acabado de chegar do FIC, Belo Horizonte, e a gente produziu a revista de 20 páginas, eu acredito que em 16 dias, 19 dias por aí. Foi coisa de louco. E é muito bacana, eu aconselho muito vocês a ver, vocês vão gostar, muito engraçado. Outra obra, eu participei de Imaginários em Quadrinhos 4, da editora Draco, que é editado pelo Rafael Fernandes. O Luiz também fez parte, eu acredito, dessa edição.
onde eu desenhei uma história de uma luta de bairros meio aquela coisa de era vitoriana, né? Ela se passa em Londres, no século passado, muito bacana, foi editado pelo Rafael Fernandes. E tem o Mandacaru Vermelho, Lâmina Azulada, e acho que, infelizmente, por enquanto é só. Né? Estamos produzindo algo que a gente acredito que a gente vai falar no decorrer da conversa, mas já tenho notícias sobre o Mandacaru Vermelho 2 e sobre outros projetos que também já estão em mente. O resto da produção para clientes de fora. Opa, maravilha, Alexandre. Já vou deixar tu puxar o Mandacaru Vermelho, mas pelo amor de Deus, cara, vamos ver a data desse 2 aí, que tá todo mundo aqui ansioso para ler a continuação. Ô, rapaz, pois é. Eu vou já puxar o Mandacaru Vermelho dizendo o seguinte: eu adorei o projeto, achei muito bacana que você tenha a ideia de ter histórias que são simbólicas e que são, digamos assim, as lendas do Nordeste, muito embora elas sejam baseadas em histórias reais, mas são as grandes lendas do Nordeste brasileiro, que é a ideia do Mandacaru Vermelho trazer, a não ser que eu esteja enganado, depois você me corrige. E nesse primeiro volume eu acho muito bacana, porque tem essa história, né, de um ex-soldado do exército que acaba meio que entrando pro cangaço, né? Ele não vira exatamente um cangaceiro, mas ele parte aí numa jornada de vingança contra uma... Eu estou tentando falar sem dar muito spoiler, mas contra uma coisa... Foi muito legal que aconteceu com ele. Não quero dar spoilers. E envolve demais a história, né? Só que é isso. Termina a revista, continua, e só que a história é fechada em si mesmo. Então, eu só não fiquei mais ansioso pelo volume 2 porque eu senti que a história estava fechada em si mesmo e que talvez o volume 2 seja uma outra história e não daquele personagem que está ali tão significativo na primeira edição. Então fala um pouquinho mais para a gente, Rafael, de qual foi a inspiração para os traços ali originais, né? Porque ainda era o que você falou, o seu traço antigo, e dá um toquezinho para a gente também de como você pensa em buscar nas próximas edições essa transição, né? Se o seu traço mudou, você vai se aproximar mais do traço que você fez no Lâmina Azulada, ou você vai tentar manter esse naturalismo do traço do Mandacaru Vermelho, mas com essas evoluções da tua arte. Enfim, tá aí a pergunta. Eu sei que ela não está muito definida, mas eu gosto de jogar perguntas assim. Ô, Alexandre, antes de responder aí, Alexandre, pelo amor de Deus, a data do 2, cara. Pede a data aí também. Pra gente poder saber quando vai sair. É verdade, tem que falar a data do 2. Eu dei risada aqui, mas meu microfone estava mudo, porque é bem isso, a gente quer saber a data do 2. Vai dar certo. Digo já. Pronto. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes, né? Em relação ao Mandacaru, foi interessante. Ele foi... Primeiro veio a arte da capa e depois veio a ideia todinha do Mandacaru. Eu estava um dia em casa e eu sempre gostei muito de tema nordestino, de cangaço, de folclore. Eu sou completamente apaixonado por folclore, Monteiro Lobato, toda aquela coisa ali. E um belo dia eu estava em casa, do nada veio a vontade de desenhar um cangaceiro e eu fiz a capa da revista. Imaginei personagens, imaginei uma história e desenhei já a capa da revista. E a partir da capa, já desenhada, eu sentei para escrever, me empolguei, sentei para escrever a história e comecei a fazer desenho. Mas interessante, né? Ela não surgiu a história primeiro, não surgiu uma pesquisa, surgiu primeiro um desenho aleatório na minha mente que eu produzi e a partir dele eu já fiz a história. Eu acredito que eu ainda vou manter a pegada do Lâmina Azulada, sabe? Porque eu tenho certa dificuldade de estar emulando estilos, né? Posso até tentar, não sei, é algo agora que você me pegou, mas a ideia inicial é realmente manter a pegada, a linha que eu estou fazendo hoje em dia, sabe? Então, acredito que em relação ao desenho, ele vai manter esse estilo do Lâmina Azulada,
Talvez eu tente fazer uma mescla, né? Fazer algo que puxa um pouco também do Mandacaru, mas a ideia realmente é manter essa linha que eu estou fazendo hoje. Maravilha. Alexandre, só para a galera que está vendo aí a gente, eu acho que vale comentar o seguinte: a gente está falando que o desenho do Rafael evoluiu, mas, cara, os desenhos do Mandacaru Vermelho, eles são lindíssimos, né, cara? É um outro estilo, sem sombra de dúvida, mas, ó, os desenhos que estão aqui, eles não estão devendo nada, não. Então é bem bacana até para a gente ver como é que vai ficar essa história, né? Passando aí para a galera que não viu, como é que vai ficar essa história aí também depois, né? Como é que ela vai ficar com esses traços novos. Mandacaru Vermelho, a gente está bem ansioso. Eu queria aproveitar, Alexandre, para a gente poder perguntar, extrair do Rafael aí, como é que está o planejamento para o lançamento do Mandacaru Vermelho 2, e ele deixou aí no ar para a gente que tem alguns outros projetos em andamento, então a gente ouviu um pouquinho do que ele tem preparado aí para os próximos períodos, para a gente poder saber o que está chegando por aí. Bom, primeiro eu vou responder uma pergunta do Alexandre, que ele tinha feito, sobre o continua, né, do Mandacaru, que fica essa coisa de você achar que a história parte do que aconteceu no primeiro, né? E o Alexandre acertou, foi no alvo. A continuação do Mandacaru, ela não é realmente uma continuação da história de Antônio, mas ela é pensada em uma série de histórias envolvendo personagens que se entrelaçam na vida do Antônio, que pertencem àquela história contada no primeiro Mandacaru, mas que não realmente não é a continuação da história de Antônio, mas terá a ver com ele, com o que aconteceu no Mandacaru primeiro, o que envolveu os personagens. Então é como se fosse eu penso em Mandacaru como se fosse uma trilogia nessa ideia, envolvendo personagens dessa situação, dessa história, e sempre envolvendo os cangaceiros. E se você notar um detalhe, a gente não fala o nome do Lampião, né? Ele é uma figura que ele aparece, a ideia é que ele apareça nos outros também, sem nunca precisar dizer o nome dele. Ele já é uma figura tão icônica, né, no Nordeste, na história do Brasil. Você olha, você tem aquela sacada que é o Lampião. Né? Então, realmente, o Alexandre acertou nisso aí, que a Mandacaru é uma história que se fechou e a continuação dela é algo que tem a ver, mas não necessariamente você precisa ler para entender, né? São histórias fechadas do mesmo universo. Em relação ao Mandacaru 2, o Lâmina fez algo muito bacana, assim, para a minha vida, sabe? Eu sempre, como eu falei, sempre fui um amante de folclore, de quadrinho brasileiro. Eu tenho muita coisa guardada, escrita de ideias sobre personagens e temáticas do Brasil, não só do Nordeste, tem coisas também de muitas regiões. E há uns anos atrás, eu cheguei a lançar uma plataforma chamada Comics, com o Q, né, o que representava aquele balãozinho de quadrinhos e tal, que é o selo que está no Mandacaru. E, infelizmente, ela não deu certo. A ideia original era ser uma editora digital, uma plataforma para vender quadrinhos digitais. Infelizmente, ela não foi para frente. E o Lâmina, ele resgatou esse desejo de voltar a fazer quadrinhos com a temática brasileira, de voltar a produzir as histórias que está guardada, que está engavetado, né? Foi muita surpresa e muita alegria ver a recepção que está sendo do Lâmina, né? Me mostrou algo que eu tinha um pouco de dúvida, não sabia, que é ver que tem público que quer realmente ler essas histórias fora da bolha, né? Histórias com a temática regional, temática do nosso Brasil, do nosso folclore. Então, isso aí resgatou a vontade de fazer, de continuar os projetos que estavam guardados, né? E depois de muito pensar, como o Lâmina resgatou o Mandacaru, as vendas do Mandacaru, resgatou leitores para o Mandacaru, eu e meu primo Raul, a gente resolveu fazer o Mandacaru 2. A capa, que já está pronta, fiquei muito satisfeito com a imagem, é algo que sintetiza muito o que é o Nordeste. O roteiro já está quase pronto também,
do Mandacaru 2, e eu pretendo me utilizar, tentar a ferramenta do Catarse a partir de janeiro, para tentar ajudar a viabilizar a produção, né? E a ideia é que ele esteja pronto mais ou menos em meados de junho, já esteja todo pronto para ser disponibilizado para venda, para enviado para apoiadores que nos ajudem. Então, a gente acha que o Catarse poderia ser uma boa ferramenta, né? E a produção está a todo vapor, já tem muito desenho, já tem muito estudo, já tem roteiro pronto, já tem muita coisa para ser feita do Mandacaru 2. Ótimo, então finalmente a gente tem uma data, dá pra gente esperar então lá para junho de 2021, boas coisas, Mandacaru 2, que eu falei, pessoal, tem aqui, ó, estão as duas capas, recomendo demais os dois quadrinhos e tô muito, muito ansioso, assim como o Lucas estava falando aí o tempo todo, de eu quero a data, pelo menos agora já tem aí pra gente colocar no calendário, junho de 2021. Outra coisa que eu ia te perguntar a respeito desses outros projetos, Rafael, você tem alguma ideia que dê para dividir aqui com a gente, contar para a gente o que Sim. É que vai... Como eu falei, com essa retomada, né? Esse novo ânimo que o Lâmina deu para a gente produzir, eu resolvi, hoje está dando certo viver de quadrinhos, dando certo viver de desenho, eu resolvi programar o meu tempo, programar a minha rotina para reservar um tempinho do dia só para produzir projeto autoral, né? Independente do lado financeiro, a gente sabe que o quadrinho, principalmente o nacional, é algo difícil, então a gente vai fazendo realmente pela paixão, né? Pela vontade de produzir material com temático brasileiro. Então a gente resolveu, principalmente o meu amigo Raul, Luiz, nosso amigo Loi, que ajuda bastante a gente na parte de produção, de planejamento. E a gente está querendo fazer vários projetos que estão engavetados sobre coisas do nosso Brasil. O primeiro, como eu falei, é o Mandacaru 2. O segundo foi um projeto que surgiu a partir do prêmio Machado, da Dark Side Books, que já saiu, inclusive, o resultado. A gente fez um projeto, criou um projeto baseado numa aventura fictícia envolvendo casos da vida do Machado de Assis. E a gente chegou a desenvolver, eu fiz algumas páginas, fizemos um PDF muito bacana, eu vou mandar para vocês também, já tem algumas coisas prontas. E já é um projeto que a gente resolveu bater o martelo de continuar. Eu pretendo terminar essa obra, né? É uma obra fictícia, é uma aventura bem bacana, envolvendo fatos e situações corriqueiras da vida de Machado de Assis. Há outros projetos em mente, tem um projeto que não é de temática brasileira, mas é um projeto criado por mim, escrito pelo Luiz, mais uma vez, e nesse projeto ele mostra que é um grande escritor, realmente é um dos melhores que eu conheço, não o melhor, e é um projeto sobre vampiros, que envolve toda aquela coisa do... Né, bem aquele vampiro à máscara, bem aquela coisa de RPG, e que já tem uma editora na Inglaterra que vai lançar, e a gente pretende colocar por aqui também, mesmo de forma independente, né, para atrair o público, atrair a galera que a gente está fazendo. E há mais projetos autorais e de cunho também brasileiro, folclórico, mas esses eu ainda tenho medo de falar, porque ainda está muito na fase de estudo, né? Mas a tendência é que acredito que até meus 80 anos eu esteja produzindo muito quadrinho brasileiro e muita coisa relacionada ao folclore. Tem ideia sobre Rio de Janeiro, tem coisas mais sobre o Nordeste, tem muita coisa sobre o norte do Brasil, a Amazônia, coisa que a gente quer produzir, mas esses, como precisam de mais estudo, mais elaboração, a gente está indo com calma, né? E a tendência é produzir por amor mesmo aos quadrinhos e ver o que é que sai disso daí. Muito bom, muito bom.
Lucas? Não, sensacional. Acho que agora resta a gente aqui, né, Alexandre, ficar ansiosamente esperando esses projetos novos saírem para a gente conseguir aproveitar mais dessa obra, dessa arte que impressionou tanto, né, cara, no Lâmina Azulada, no Mandacaru Vermelho. Então acho que tem bastante coisa legal para a gente ver aí, cara. Queria já aproveitar e agradecer o Rafael de ter aberto um pouco. A gente sempre fala aqui, né, Alexandre? Uma coisa é a gente ler a obra e aquilo por si só já é uma experiência bacana, mas quando a gente tem a oportunidade de conversar com os autores, com os desenhistas, putz, caramba, a obra muitas vezes ela ganha outro significado e a gente entende um pouco mais as decisões. Então só tenho a agradecer ao Rafael pelo tempo dele, pelo espaço. Cara, eu que agradeço, eu fico muito emocionado, fico muito feliz mesmo, porque quadrinho é algo muito difícil, né? O Lâmina hoje foi um resgate, assim, para nossa vontade de voltar a fazer quadrinhos nacionais, né? Já foi uma luta muito grande viver de desenho, né? Trabalhar com isso foi uma luta muito grande, muito perrengue, muito estudo, muita dedicação. E quadrinho nacional é mais complicado ainda, né? E ver a recepção que está tendo, ver vocês falando esse tipo de coisa, dando esse sentido para a gente, isso é muito importante. Renova as energias, né? Dá mais energia, mais ânimo, mais potencialização para a gente estar fazendo novas produções e tentar fazer valer esse apoio que vocês estão dando, né? Da minha parte, eu quero também reforçar o agradecimento do Lucas. Obrigado mais uma vez, Rafael. Quero deixar aqui o espaço aberto para você aqui no Ultimato do Bacon, no Sobrecapa, no Costelinha. Quando você tiver material novo, avisa a gente tem o maior prazer em divulgar a sua arte, porque a gente concorda que realmente a HQ Nacional é uma coisa que tem pouca divulgação, então a gente sempre, nossos veículos estão sempre dispostos a divulgar material nacional, e especialmente com essa qualidade. Quem ouviu o nosso podcast, viu o nosso vídeo falando do Lâmina Azulada lá com o Luiz Carlos, sabe que a gente elogiou demais essa mistura que ele faz de mitos arturianos, de grandes obras da nossa literatura, como Euclides da Cunha, como o Guimarães Rosa, enfim, como todos os grandes autores, o João Cabral de Melo Neto. A gente tem grandes referências ali, mas quem dá bastante dessa brasilidade também é a tua arte, que puxa um traço que é extremamente nacional, está muito bem representada ali. Então a gente realmente recomenda demais esses quadrinhos, e a gente deixa aberto aqui, sempre que você tiver alguma obra nova para divulgar, o espaço aqui está aberto a você. Beleza? Obrigado mais uma vez. Cara, eu fico sem palavras para agradecer. Mais uma vez, só agradecimento. O Luiz, um detalhe muito importante que assim, eu considero um dos grandes escritores, hoje roteiristas de quadrinhos. Se você pegar o Cavaleiro Avante, que é uma temática infantil, muito engraçado, muito divertido. O Lâmina Azulada, que ele já parte para o Nordeste, para o folclore, é uma história mais densa, mais cheia de reviravoltas. E você pegar o que a gente está fazendo hoje dos vampiros, que já é outra linha, outra temática, que é mais impressionante ainda, o universo que ele criou, me ajudou a construir. É fantástico, cara, fantástico. O Luiz é um cara sensacional. O Raul, que está do lado da gente aqui, ajudando e comprando a briga para a gente produzir esse tipo de coisa, esse tipo de material. O Los Charles, que está com a gente. Agradeço a família inteira, né, que está sempre apoiando, minha esposa, minha madrinha Nedes. Então, eu fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo que a gente esteja tendo essa recepção, porque realmente contar histórias brasileiras é algo que dá muito prazer. Acredito, para mim, para o Luiz, para essa turma que está aqui, é o que a gente gosta, que a gente sonha de fazer. É contar histórias sobre o nosso Brasil, sobre esses temas tão pouco explorados, né, como o nosso folclore, e que ainda tem muita coisa para mostrar para o público. Eu acredito que a gente está começando a caminhar para algo bem bacana. E pode ter certeza que para a gente que está lendo, isso se percebe.
A gente realmente vê que agrega demais no material final. Então é isso aí, galera. A gente, com essa nota, a gente está encerrando mais um Costelinha. Eu quero agradecer quem ficou até agora com a gente e realmente, mais uma vez, recomendar o material do Luiz Carlos, do Rafael Dantas. A gente está ansiosamente esperando aí por junho de 2021. E aqui, toda semana, toda segunda-feira, tem um Costelinha novo para vocês. A gente vai tentar manter o Costelinha em vídeo o máximo que der. Então, no Sobrecapa, dá uma conferidinha também. Se na segunda-feira tiver um vídeo novo, é porque é um Costelinha. Do contrário, toda terça-feira tem um comparativo novo no Sobrecapa. E lá no Ultimato do Bacon, galera, matérias, reviews, resenhas e tudo que você quiser saber sobre quadrinhos, filmes e séries, tá por lá. Se você está vendo pelo YouTube, não deixa de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!